Há momentos na vida em que tudo parece caminhar, mas por dentro, algo ainda pesa. Você faz escolhas, você se esforça, você até se cura em partes. Mas por alguma razão que não consegue explicar, a sensação de travamento continua. Como se existisse uma força invisível dentro de você que sabota, adia, bloqueia. Você olha para frente, mas sente que algo puxa. Algo antigo, algo seu, algo que não quer ser esquecido. Talvez você já tenha sentido isso. A angústia de repetir padrões, mesmo sabendo que eles doem. A frustração de tentar mudar e perceber que as mudanças não se sustentam. É como construir castelos sobre areia emocional. E por mais que você se culpe, por mais que tente vibrar positivamente, por mais que busque fórmulas prontas de superação, a alma continua inquieta. Como se dissesse, não é por aí. Carl Jung chamou isso de sombra. Não a escuridão do mal, mas o território oculto da psique. A parte de você que foi rejeitada, ignorada, reprimida, mas que nunca deixou de existir. A sombra não é algo externo. Ela é o que você não quer olhar, mas que continua agindo por trás de tudo. É a dor que se disfarça de personalidade, a ferida que virou rotina, o trauma que virou identidade. E quanto mais você foge dela, mais ela domina silenciosamente suas decisões, suas emoções, seus relacionamentos. Até que um dia, parece que você está vivendo a vida de alguém que não é você. Jung dizia, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E é exatamente isso que acontece. Você atrai situações, pessoas e dores que refletem que ainda precisa ser visto. Porque a sombra tem um propósito: revelar o que está fragmentado dentro de você. E o que está fragmentado não pode prosperar, não pode se mover livremente, não pode se entregar totalmente à vida. A sombra impede o avanço, não como castigo, mas como um chamado profundo para integrar aquilo que você aprendeu a evitar. E não existe espiritualidade verdadeira que ignore essa integração. Søren Kierkegaard chamava isso de desespero, mas não o desespero dramático, o desespero tranquilo. Aquele que se instala quando você se afasta de si mesmo, quando vive uma vida funcional, mas sem verdade, quando sorri por fora, mas por dentro, sente um buraco. Não é o fracasso que mais te adoece, é a tentativa constante de parecer inteiro, sem se sentir inteiro. Porque você pode até sustentar a aparência por um tempo, mas a alma cobra a autenticidade. E a sombra, essa parte ignorada de você, é a mensageira dessa cobrança silenciosa. Ela se manifesta nos ciclos repetitivos, nas autossabotagens sutis, na ansiedade que não passa mesmo em dias tranquilos. Porque você não está atrasado, você não está errado, você está sendo convocado a se tornar inteiro. E isso não acontece com pressa. A cura não é rápida. A integração não é estética. Ela é profunda, emocional, espiritual. Exige coragem para sentir, para reconhecer, para abraçar o que antes era evitado. Só assim você para de repetir o que te destrói e começa a criar o que realmente te representa. Este vídeo não é para te consertar. É para te lembrar de quem você é por trás da dor, por trás dos mecanismos, por trás das máscaras. É sobre escutar aquilo que te impede de avançar, não para destruí-lo, mas para finalmente compreendê-lo. Porque a sombra só assusta enquanto está sozinha. Quando você se aproxima, ela revela tudo aquilo que estava perdido dentro de você. E é nesse reencontro que a jornada começa. A verdadeira jornada. Aquela que nasce no silêncio e floresce na luz que vem de dentro. A dor que não é vista não desaparece. Às vezes, o que mais nos prende não é o que nos fizeram, mas o que fizemos com o que nos fizeram. Aquilo que calamos, que suportamos em silêncio, que enterramos para seguir em frente, sem nunca ter, de fato, superado. A infância, as humilhações, os vazios, os gritos não ouvidos, os sentimentos rejeitados, a solidão que ninguém percebeu. Você cresceu, aprendeu a parecer forte, aprendeu a não incomodar, a ser útil, a não precisar de mais. Mas essa força, muitas vezes é defesa, é muralha, é sobrevivência emocional. E sobreviver não é o mesmo que viver. A dor que não é validada vira silêncio interno. E esse silêncio se transforma em sintomas: ansiedade, insônia, exaustão, dependência afetiva,
raiva contida. A sombra age aí. Ela não precisa gritar. Basta fazer com que você repita, que você busque, em cada novo relacionamento, a mesma estrutura emocional do primeiro trauma. Que você sinta culpa ao dizer não. Que você se sabote sempre que chega perto da felicidade. A dor que não é vista não desaparece. Ela se disfarça de normalidade. Mas o corpo sente. A alma sente. Existe um ponto dentro de você que sabe que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. E essa sensação estranha, essa inquietação que não passa, é a sombra pedindo para ser escutada. Ela não quer punição. Ela quer reconhecimento. Porque só podemos transformar aquilo que temos coragem de encarar de frente. A dor não some porque a ignoramos. Ela se dissolve quando é integrada. Quando finalmente dizemos a nós mesmos: eu vejo o que você passou. O medo de se tornar quem você realmente é. Existe um tipo de medo que se esconde muito bem. Ele não aparece como pânico. Ele não grita. Ele sussurra. E se não der certo? E se te julgarem? E se você for rejeitado de novo? Esse medo nasce quando, em algum momento da vida, ser quem você era não foi o suficiente. Você foi criticado por ser sensível demais, calado demais, intenso demais, sincero demais. E então, começou a se adaptar, a moldar sua essência para caber no que esperavam de você. A sombra se forma aí, na separação entre o que você é e o que você acreditou que precisava ser. Você desenvolve personagens. O gentil que agrada a todos. O independente que nunca pede ajuda. O forte que nunca demonstra dor. E com o tempo, você se identifica tanto com esses papéis, que se esquece de quem era antes deles. Mas no fundo, algo grita. Grita pela sua verdade, pela sua espontaneidade, pela sua liberdade emocional. Só que a liberdade assusta, porque ela exige vulnerabilidade. Exige que você se revele, que você saia da zona de controle emocional que construiu para sobreviver. E a sombra, nesse processo, não é inimiga. Ela guarda as partes autênticas de você que foram deixadas para trás. Os sonhos não vividos, a sensibilidade sufocada, a criatividade bloqueada. Quando você começa a se aproximar de quem realmente é, a sombra se agita, não para te impedir, mas para testar se você está pronto para se lembrar de quem sempre foi. Toda autossabotagem é uma proteção mal compreendida. Você já se perguntou por quê? Mesmo sabendo o que precisa fazer, você trava. Mesmo tendo clareza, mesmo tendo ferramentas, mesmo tendo apoio, algo dentro de você adia, enrola, inventa desculpas. A procrastinação, o perfeccionismo, a fuga constante, todos esses comportamentos não são defeitos. São mecanismos. São tentativas inconscientes de te proteger de um sofrimento que um dia foi insuportável. Carl Jung nos lembra que o inconsciente não esquece. E o que não foi resolvido se repete. Às vezes, você se sabota não porque quer falhar, mas porque, lá dentro, fracassar parece mais seguro do que se expor ao sucesso e depois perdê-lo. Você evita a intimidade, não porque não quer amar, mas porque amar significou abandono lá atrás. A autossabotagem não é preguiça. É uma criança ferida tentando evitar mais dor. Quando você olha para esses comportamentos com dureza, você se culpa. Mas quando olha com compaixão, você entende. Existe um motivo. Existe um porquê. E esse porquê precisa ser acolhido, não combatido. Não se trata de lutar contra seus padrões, mas de compreendê-los com tanta profundidade que eles deixam de ser necessários. O que é entendido se transforma. O que é julgado se repete. A cura começa quando você para de se acusar e começa a escutar o que cada sabotagem está tentando dizer. A sombra não quer te destruir. Ela quer te completar. Existe uma ideia equivocada de que a sombra é um inimigo a ser vencido. Mas a sombra não quer te destruir. Ela quer te completar. Porque ela guarda aquilo que você precisou esconder para ser aceito. Ela contém sua raiva reprimida, sua tristeza esquecida, seu poder negado. Tudo aquilo que foi julgado como errado, mas que também é parte da sua totalidade. Integrar a sombra não é se tornar uma versão sombria de si mesmo. É parar de viver metade de quem você é. Joseph Campbell dizia que a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. E a sombra é essa caverna. Escura, sim. Desconfortável,
Sim. Mas essencial. Porque é nela que estão os fragmentos da sua alma esperando para serem reunidos. A sombra não é só dor. Ela é também potência, não expressada. Quando você a integra, descobre forças que não sabia que tinha, coragens que estavam adormecidas, verdades que haviam sido enterradas. E então, você começa a se sentir mais inteiro, menos dividido entre o que mostra e o que esconde, menos cansado de sustentar uma versão editada de si mesmo. A sombra não quer controle. Ela quer reconhecimento. Quando você a escuta, ela se suaviza. Quando você a acolhe, ela te transforma. E nesse processo, você para de temer a si mesmo e começa a caminhar com mais liberdade, com mais paz, com mais autenticidade. O retorno ao lar interior. Existe um ponto da jornada em que você percebe: não se trata de alcançar algo fora, mas de retornar. Retornar para si, para o centro, para o lar interior que sempre esteve ali, mesmo esquecido. A sombra, com toda sua intensidade, foi apenas o caminho de volta. Ela te conduziu pelas partes que você evitava, pelas dores que pareciam grandes demais, pelas verdades que estavam guardadas atrás de muros emocionais. Mas agora, você começa a enxergar com novos olhos. O que antes era rejeitado, agora é integrado. O que antes doía, agora se transforma em sabedoria. Não porque você apagou a dor, mas porque a atravessou com consciência. Kierkegaard dizia que o eu é uma síntese que se relaciona consigo mesmo. E é essa relação que agora começa a se curar. Você deixa de se tratar como inimigo e passa a se escutar como alguém digno de amor e presença. A sombra não é o fim da luz, é o início dela. Porque só quem caminha na escuridão aprende a valorizar a luz que vem de dentro. Não a luz forçada, performada, superficial, mas a luz autêntica. A luz que nasce do encontro com sua verdade. E nesse encontro, algo muda. Você já não precisa mais fugir. Você já não precisa mais provar. Você apenas se permite ser. Ser inteiro. Ser livre. Ser você, com tudo que há. A verdade que liberta não é a que brilha. É a que inclui. Você não está quebrado. Você está em reconstrução. E toda reconstrução passa pela poeira do que foi desfeito. Pela confusão temporária. Pela sensação de estar perdido antes de se encontrar. A sombra que te impedia de avançar, na verdade, te preparava. Te preparava para uma vida mais sincera. Para relações mais verdadeiras. Para escolhas mais alinhadas com sua alma. A espiritualidade real não é feita de fuga, mas de presença. Não é feita de luzes artificiais, mas de profundidade emocional. E a luz mais curativa é aquela que se acende dentro, quando você para de se dividir. A sombra foi o espelho que te mostrou onde ainda doía, onde ainda faltava amor, onde ainda era preciso voltar. E agora, você começa a ver. Cada parte sua tem um lugar, cada parte sua pertence. A cura não é um destino, é um modo de caminhar, um modo de se escutar, de se respeitar, de se permitir evoluir sem pressa, sem máscara, sem julgamento. A sombra que te impedia, hoje te devolve. E o que ela te devolve é você, inteiro, real e finalmente livre.